A negociação com o centroavante que está encaminhada, o time definido pelo técnico Roger Machado para o jogo deste sábado contra o Corinthians. E mais, a declaração de Edenilson sobre o clássico Grenal e enfrentar o Internacional. Você confere tudo isso aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre Internacional. Colorado que está em São Paulo, hoje às 7 da noite, enfrenta o Corinthians, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje está um dia muito bonito aqui em Porto Alegre, eu trago esse conteúdo para vocês, claro, para a gente falar muito desse jogo, mas também trazer algumas informações muito importantes. Começando rapidamente, pessoal, pelo jogo, eu sei que eu já trouxe ontem essa informação, mas só para a gente recapitular, tem gente que acompanha um vídeo acaba perdendo o outro. O time do Inter para o jogo de hoje definido pelo Roger, tá aí na tela, o Rocher, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitão, Bernabé, Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley e na frente Ener Valencia. Lembrando aqui que o Fernando está suspenso, mas também tem uma lesão na panturrilha, está fora do jogo. Rogel tem uma lesão na posterior da coxa, também está fora. Borré tem a mesma lesão na posterior da coxa esquerda, também está fora. E também o Bruno Tabata, que ontem o Inter informou, estava em um quadro de virose, por isso não está à disposição do Roger para a partida de hoje. Bom, pessoal, fechamos a parte sobre o jogo de hoje. Agora eu quero avançar para a gente falar sobre uma negociação que está muito bem encaminhada. Eu falo da renovação de contrato do atacante Ricardo Matias, centroavante da base do Internacional. A gente já trouxe aqui no canal essa novela, alguns bastidores sobre a negociação. O Inter já tinha tido algumas reuniões que não tiveram sucesso, o Inter não conseguiu chegar a um acordo com o staff do Ricardo Matias. Mas bom, pessoal, a informação ela foi trazida ontem pelo meu colega Lucas Colar, o pessoal lá do Vozes do Gigante, Alexandre Ernest, um abraço lá para o pessoal. E eles trouxeram ontem a informação que o Ricardo Matias tem a renovação de contrato encaminhada. Eu consegui confirmar hoje pela manhã essa informação e, de fato, está muito próxima a renovação de contrato do Ricardo Matias. Até se especulava que ele pudesse ir para o futebol holandês, o PSV da Holanda era um time interessado, o contrato dele iria até a metade do ano que vem e o Inter poderia já no fim do ano perder o centroavante de graça. Bom, ele fez jogos com o técnico Roger, vem trabalhando no dia a dia do CT e o Roger gosta bastante do Ricardo Matias e isso, claro, foi um impulso para o movimento que já estava sendo feito pelo clube, de renovação de contrato deste jogador. Isso está muito próximo de acontecer, eu ainda não consegui confirmar até quando vai ser esse novo contrato, quais são as metas estabelecidas também nesse novo contrato, mas o fato é que está muito próxima de ser anunciada a permanência do Ricardo Matias, e isso, pessoal, coloca ainda mais pressão em Lucas Alário, jogador que hoje é reserva, ganha um bom salário e começa ainda mais a ter a sua permanência incerta na próxima temporada, principalmente após a renovação do Ricardo Matias. Porque o Inter, vamos lá, pessoal, vai ter o Valencia, vai ter o Borré, vai ter o Luca Holanda, vai ter também o Ricardo Matias, lembrando que hoje, no time do Roger, só um joga. Então, é muito possível, com a renovação do Ricardo Matias, que o Inter encaminhe também a saída do Lucas Alário ao final desta temporada, e essa que é uma saída provável, Eu trouxe ontem a lista de saídas que tem o goleiro Fabrício, o meia Johan, também o atacante Lucas Alário e o lateral esquerdo René. Então esses 4 jogadores hoje estão próximos de deixarem o Inter ao final desta temporada. Claro que ninguém vai confirmar ou ninguém vai confirmar no microfone esse tipo de informação, nem o empresário do jogador, nem o próprio jogador e muito menos o clube. Mas o Inter já trabalha com o seu planejamento para a próxima temporada e esses jogadores estão sim em uma lista de saídas visando o próximo ano. E com a renovação do Ricardo Matias, essa saída do Alário ela se torna ainda mais possível ao final desta temporada.
Bom, pessoal, passando para o próximo tema aqui do canal, do vídeo, na verdade, a gente já falou do jogo de hoje, já falou sobre Matias, que deve permanecer no Internacional. Eu quero falar agora, mais uma vez, sobre Clássico Grenal, porque a gente já vem falando há um bom tempo sobre o Grenal, marcado já para o dia 19 de outubro, aqui no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Ontem, após a vitória do Grêmio contra o Fortaleza, jogo que aconteceu ontem à noite, vitória por 3-1, o Grêmio se distanciou da zona de rebaixamento. O Edenilson, ex-jogador do Internacional, passou anos aqui com a camisa do Inter, já marcou o gol em Clássico Grenal pelo Inter e agora ele respondeu justamente a esse questionamento sobre a partida contra o Inter, ele que já esteve no Clássico do primeiro turno lá no Couto Pereira, mas deu uma declaração interessante sobre o Clássico Grenal. Vamos ouvir. Como eu falei, estou preparado, né? Quem sabe fazer o inverso, né? Marcar o gol aqui, se Deus quiser, né? Fazer um bom trabalho. Mas é isso, a gente vai, tanto contra o Atlético como no Clássico, a gente vai em busca dos 3 pontos. Pois é, pessoal, o Edenilson falando que pode, quem sabe, fazer um gol, como já fez com a camisa do Inter, agora no lado contrário, colocando um pouco mais de pimenta aí no Clássico Grenal. Ainda tem muito tempo, é verdade, para o Clássico. O Inter entra em campo hoje, na sequência tem a data FIFA e só no dia 19, daqui a cerca de 2 semanas, tem o Clássico Grenal. Então, o Grêmio ainda tem um jogo, né, pela frente, o Atlético Mineiro agora durante a data FIFA, mas depois terá apenas o Clássico Grenal. Então, as partes já vão falando, né? O Inter deu uma segurada no discurso, ainda não se pronunciou sobre Clássico Grenal, mas o Grêmio, os jogadores já vão falando, já vão tocando nesse assunto e colocando um pouco mais de tempero, um pouco mais de sal, uma pitadinha de pimenta nesse Clássico Grenal marcado para o dia 19, um clássico que perdeu um pouco de peso, né, pessoal, por conta ontem da vitória do Grêmio. Se o Grêmio se complica um pouco mais na tabela, perde, empata o jogo de ontem contra o Fortaleza, o clássico poderia ganhar um ingrediente a mais, porque o Grêmio estaria muito próximo da zona de rebaixamento. Agora, um pouco mais distante, é um clássico, claro, importante para o Inter, visando a Libertadores, mas ele perde um pouco daquele efeito de afundar o Grêmio que estava sendo criado nos bastidores do Internacional. Bom, pessoal, esse foi o vídeo da manhã deste sábado. Eu vou voltar hoje após o jogo para a gente repercutir o resultado, falar sobre a entrevista do técnico Roger, falar também, projetar um pouco dessa sequência colorada. Fico aqui, pessoal, no aguardo do seu like, da sua inscrição aqui embaixo. Muita gente que acompanha o canal ainda não é inscrito, não é inscrita, então eu peço encarecidamente para que você deixe aqui o seu inscrever, rapidinho, 5 segundos, está feito o negócio. Também compartilhe esse vídeo e sigam acompanhando aqui o canal Som da Repórter, porque eu volto mais além neste sábado para a gente falar da partida do Internacional contra o pressionado Corinthians lá em São Paulo. Valeu, pessoal, até uma próxima!